Salmos 2. Porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Não estaremos de forma alguma errados em nosso resumo deste sublime salmo se o chamarmos de o Salmo do Messias, o Príncipe, pois apresenta, como em uma impressionante visão, o alvoroço das pessoas contra o ungido do Senhor, o propósito determinado de Deus de exaltar seu Filho e o reino definitivo desse Filho sobre todos os seus inimigos. Leiamo-lo com os olhos da fé, contemplando, como que de camarote, o triunfo final de nosso Senhor Jesus Cristo ao vencer todos os seus inimigos. Temos nos 3 primeiros versículos uma descrição do ódio que a natureza humana nutre contra o Cristo de Deus. Não é necessário comentário melhor sobre isso do que a canção apostólica em Atos. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Atos capítulo 4, versículos 27 e 28. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. O salmo começa abruptamente com uma interrogação indignada e certamente adequada. Certamente não deve nos surpreender o fato de que a mente do salmista se pasme diante de criaturas reunidas em tropas contra o seu Deus. Coisas vãs. Na Espanha foram erguidos 2 pilares monumentais, nos quais foi escrito: 1. Diocleciano Jovio Maximiano Hercúleo Caesares Auguste, por estenderem o Império Romano no leste e no oeste, e por extinguirem os nomes de cristãos que trouxeram a República à ruína. 2. Diocleciano Jovio Maximiano Hercúleo Caesares Auguste, por aprovarem Galério no leste, por abolirem em todos os lugares a superstição de Cristo, por estenderem a adoração dos deuses. Temos um monumento erguido pelo paganismo sobre a sepultura de seus inimigos derrotados, mas nisto, os povos imaginam coisas vãs. Nem na Espanha ou em qualquer outro lugar pode ser indicado o lugar em que o cristianismo tenha sido sepultado. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Os reis da terra se levantam. Em dolo previamente calculado, eles se uniram em oposição a Deus. Não foi em ira temporária, mas em ódio profundamente estabelecido, pois eles se levantam firmemente para resistir ao príncipe da paz. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles empreendem sua guerra astuciosamente, não com afobação tola, mas deliberadamente. Usam toda a habilidade que a arte pode fornecer. Como o faraó clamam: usemos de astúcia para com ele. Se os homens que servem a Deus em sua obra servissem-no sabiamente com a metade do cuidado que os inimigos do Senhor têm ao atacar astutamente seu reino. Os pecadores têm sagacidade, mas os santos permanecem ingênuos. Por que se orquestraram contra o Senhor e contra seu ungido? Desejariam eles ter seu sangue? Sim, e deliberaram, disse Mateus, prender Jesus e matá-lo.
Eles tinham a mente do diabo, que não se satisfaz com nada a não ser a morte. E como tramaram isto? Ele disse, e deliberaram. Rompamos os seus laços, sejamos livres para cometer todas as formas de abominações. Sejamos nossos próprios deuses, livremo-nos de todo comedimento. Sacudamos de nós as suas algemas. Há monarcas que assim falaram, e ainda há rebeldes em tronos. Ainda que seja ensandecida a decisão de rebelar-se contra Deus, nela o homem tem se mantido desde sua criação e continua nela até os dias de hoje. O glorioso reino de Jesus no último dia não será consumado até que uma terrível luta tenha agitado as nações. Para um pescoço desprovido da graça, o jugo de Cristo é intolerável, mas para o pecador salvo é suave e leve. Podemos nos avaliar conforme o seguinte padrão: amamos esse jugo ou desejamos lançá-lo para longe de nós? Ri-se aquele que habita nos céus. O profeta descreve Deus segundo nossas capacidades, como se estivéssemos em uma condição de bem-aventurança, desdenhando de esforços vãos. Ele ri, mas com desprezo, despreza, mas com vingança. Ele permitiu que seu templo fosse saqueado e devastado, que os santos vasos fossem profanados e maculados, mas o sorriso de Deus não fez Belsassar tremer com os dedos que escreveram na parede. Oh, como serão seus olhares severos se seus sorrisos são tão terríveis? O Senhor em hebraico, Adonai, significa misticamente minhas moradas, ou meus sustentáculos, meus pilares. A palavra inglesa Lord, traduzida como Senhor, tem muito desta mesma força, por ser uma contração da antiga palavra saxã Laford, ou Laford, que vem de Laef, cujo significado é suster, revigorar, estimar. Esta tautologia, ou repetição da mesma ideia, é um sinal de algo sendo estabelecido, de acordo com a autoridade do patriarca José, Gênesis capítulo 41, versículo 32, que ao interpretar os sonhos de Faraó disse: "E o sonho foi duplicado 2 vezes. A Faraó é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la, e portanto aqui também ri-se e zomba deles." É uma repetição para mostrar que não há dúvida a ser conservada de que todas essas coisas definitiva e certamente acontecerão. Ele falará. Não necessita desferir golpes, o sopro de seus lábios é suficiente, e no seu furor os confundirá. Seja com terror de consciência ou pragas no corpo, de um jeito ou de outro, ele arrancará deles espólios para si, como sempre o fez com todos os perseguidores do seu povo. É fácil para Deus destruir os seus inimigos. De 30 imperadores romanos, governadores de províncias e outros oficiais de alta patente que se distinguiam por seu zelo e sua acrimônia em perseguir os cristãos primitivos. Um enlouqueceu rapidamente após alguma crueldade atroz, outro foi assassinado por seu próprio filho. Outro ficou cego, os olhos de um destes foram ejetados de sua cabeça. Um deles se afogou, outro foi estrangulado, outro ainda morreu miseravelmente em cativeiro. Um caiu morto de modo que não é digno de menção. Outro morreu por motivo de uma doença tão repugnante que muitos de seus médicos foram mortos por não aguentarem o mau cheiro que tomava conta do quarto. 2 cometeram suicídio. Um terceiro tentou suicidar-se, mas precisou pedir ajuda para terminar o trabalho. 5 foram assassinados por seu próprio povo ou servos. Outros 5 sofreram mortes profundamente miseráveis e excruciantes. Muitos deles morreram por complicações ocultas de doenças e 8 foram mortos na batalha ou depois de serem levados como prisioneiros. Entre estes estava Juliano, o apóstata. Disse que nos dias de sua prosperidade ele apontou sua adaga para o céu, desafiando o Filho de Deus, a quem habitualmente chamava de Galileu. Mas quando foi ferido na batalha, percebeu que tudo havia acabado. Recolheu seu sangue coagulado e lançou-o no ar, exclamando: "Tu venceste, ó Galileu. Eu, porém, constituo o meu rei sobre o meu santo monte Sião.
Cristo é rei acima de todo rei. O que são todos os da terra para Jesus Cristo? Não passam de uma pequena bolha na água, pois todas as nações, se comparadas a Deus, não passam de uma gota do balde ou a poeira da balança. Como fala o profeta em Isaías, capítulo 40, versículo 15. Quão pequenos, então, são os reis da terra. Proclamarei o decreto do Senhor. Olhando para os rostos irados dos reis rebeldes, o ungido parece dizer: se isto não é suficiente para silenciá-los, eu proclamarei o decreto. Agora, este decreto está diretamente em conflito com o mecanismo do homem, pois seu teor é exatamente o estabelecimento do domínio com o qual as nações enlouquecem. Tu és meu filho. Aqui está uma nobre prova da gloriosa divindade de nosso Emanuel. Eu hoje te gerei. Se isto é uma referência à divindade de nosso Senhor, não tentemos compreender, pois é uma grande verdade, uma verdade a ser recebida com reverência, mas de modo algum irreverentemente examinada. Na tentativa de definir a Trindade ou desvendar a essência da divindade, muitos homens se perderam. Aqui, grandes navios se debateram. O que faremos em tal mar, uma vez que nossos esquifes são tão frágeis? A discussão concernente à filiação eterna de nosso Senhor é mais infiel à curiosidade presunçosa do que à fé reverente. É uma tentativa de explicar algo que, na verdade, é muito melhor que seja adorado. Poderíamos fornecer posturas adversas sobre esse versículo, mas nos absteremos. A controvérsia é uma das mais desvantajosas das quais já se ocuparam as penas dos teólogos. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Aqueles que não se curvarem se quebrarão. Vasos de oleiros não devem ser restaurados, se descartados em pedaços, e a ruína dos pecadores será irremediável, caso Jesus os atinja. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Ó, como é sábia, tão infinitamente sábia, a obediência a Jesus. E quão abominável é a insensatez daqueles que permanecem seus inimigos. Alegrai-vos nele com tremor. Temor sem alegria é tormento, e alegria sem temor santo seria presunção. Beijai o filho para que não se irrite. Judas traiu seu mestre com um beijo e, no entanto, Deus ordena o beijo e expressa amor no beijo. Tudo o que foi abusado, ou pode vir a sê-lo, não deve ser abandonado. O fato de algo ser aplicado fora de seu propósito não significa que este algo deva ser eliminado, pois algo bom que por alguns é desviado para o mau uso, pode ser por outros levado novamente à sua primeira característica de bondade. Consideremos e magnifiquemos então a bondade de Deus que nos trouxe até este ponto em que podemos beijar o Filho. E pelo fato de que a expressão desse amor está em nossas mãos. Deus, que é amor, pode se irar. E este Deus que se ira é aqui o Filho de Deus, aquele que tanto fez por nós e, portanto, em justiça pode irar-se. Ele que é nosso juiz, cuja ira, portanto, temos razão de temer. E então, em um terceiro ramo, veremos com que facilidade essa ira se vai, um beijo a remove. Caso você seja desprezado por amar Cristo e seu Evangelho, lembre-se de que quando Davi foi desprezado por dançar diante da arca, ele teve que ser mais humilde. Quanto mais atribulado estás ou o és por outros pela causa de Cristo, mais paz tens em Cristo.